Sabe aquelas noites que você não consegue dormir direito? E essa noite foi uma noite daquela, sabe? Que você ali tem tempo de pensar, de questionar, de pedir orientações e procurar saber aonde você acertou, aonde que você está errando, onde pode melhorar. Eu acho que todo mundo já passou algum momento como esse de ter aquelas noites inquietantes aonde você começa a questionar as coisas. De uma certa forma, a gente volta a ser aquela criança de saber os porquês da vida, né? Muitas vezes as crianças têm respostas para esses porquês da vida. E outras vezes não tem resposta, né? Às vezes os pais não dão resposta suficiente para deixar essas crianças aí satisfeitas, né? E a vida é assim. A vida às vezes tem alguns porquês que são dado a resposta pra gente. Outras vezes esses porquês eles não são respondidos. Então essa noite foi aquela noite inquietante, aonde a minha mente e os meus pensamentos, né, fluíram bastante. A gente não consegue dormir quando a gente tem essas noites. E é interessante a gente procurar saber se realmente a gente tem essas respostas para esses porquês, né? Então, assim, eu acredito que assim como eu, você também já passou por essas noites que a sua mente fica acelerada, o seu corpo quer descansar, mas a sua mente ela está anos-luz na frente do seu corpo e você não consegue dormir. E essa noite foi uma delas, e eu conversando ali com Deus, procurando saber o porquê de algumas áreas da nossa vida, elas são travadas. Mas a gente fica se perguntando, né, o porquê das coisas. E tem um texto na Bíblia que é interessante, né? Eu estava inclusive pensando exatamente nesse texto. É um texto aí bem conhecido, independente aí de qual a sua crença, qual a sua religião, se você tem a Bíblia como um guia de estudo ou não. Mas eu acredito que você já ouviu falar no Salmo 23. É um salmo assim bem conhecido por muita gente, independente de religião, de crença, de estudo da Bíblia ou não. Mas é um salmo que até as pessoas, assim como o Salmo 91, o Salmo 23, as pessoas abrem e deixam aí nos seus a sua Bíblia aberta em casa, na cabeceira da cama, enfim. E é interessante que esse Salmo 23, que tem muitas pessoas, inclusive, que sabem até de cor e salteado, né? Mas fala assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele começa desse jeito, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E é interessante que esse nada, muitas vezes, esse nada faltará muitas vezes, ele é angustiante para as pessoas que, sabe, assim como eu, né? E eu acredito que eu não sou o único que me pergunta muitas vezes esses porquês. Eu acredito que você também, em algum momento da sua vida, você já se perguntou o porquê, né? Que esse texto, ele não de uma certa forma, ele não fez tanto sentido na sua vida no que diz respeito de que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E às vezes esse nada me faltará, ele é angustiante. Porque às vezes você luta, eu luto, nós lutamos, nós investimos, nós procuramos, nós insistimos. E foi exatamente essa inquietação, né, da mente estar acelerada essa noite que eu estava ali conversando com Deus e procurando saber, entender, de uma certa forma também pedindo que Ele me ajudasse a destravar algumas áreas da minha mente, né, para que eu tenha sucesso em algumas áreas da vida também. E eu tenho certeza que, assim como eu, muitos de vocês também já se fizeram essa pergunta, né? Mas espera ainda, se o Senhor é meu pastor e nada me faltará, por que falta isso na minha vida? Por que falta aquilo na minha vida?
Por que que os esforços, os meus esforços, eles muitas vezes eles não são recompensados da maneira que muitas vezes nós esperamos, né? E o engraçado é quando você está dormindo ali, quando você, ao melhor, você não está dormindo, né? Quando você quer dormir e está tudo em silêncio, a sua mente ela começa a questionar entre si mesma essas coisas e você não consegue dormir. Eu acho que todo mundo, no fundo, ele quer uma resposta para essas perguntas, né? Como eu falei aqui no início, quando nós éramos criança, nós queríamos saber os porquês da vida. Muitas vezes os nossos pais tinham resposta para esses porquês e muitas vezes também eles não tinham e eles, de uma certa forma, da maneira deles, né, daquilo que eles tinham de conhecimento, eles nos davam essa resposta. E eu sei o que é isso, né? Eu sei o que é os nossos filhos perguntar os porquês e muitas vezes a gente não ter uma resposta satisfatória para elas e esse porquê vira o porquê do porquê. Mas porquê do porquê? E tem muita gente, eu converso com muita gente, né? E tem muita gente que muitas vezes sofre em relação esse primeiro texto da Bíblia que fala que o Senhor é meu pastor e que nada me faltará, e que muitas vezes falta. Falta a comida, falta o trabalho, falta o emprego, né? Falta a harmonia familiar, muitas vezes falta a harmonia entre sociedade, a harmonia entre a comunidade, que seja ela cristã ou não, mas de uma certa forma falta. E assim, eu conversando ali com Deus nas minhas noites, aonde a minha mente ela está inquieta e procurando saber os porquês, né, da vida, porquê daquilo outro, porquê que isso não dá certo, porque que muitas vezes nós lutamos, nós investimos, nós insistimos, nós acreditamos em uma coisa, em um projeto, em uma instituição, e muitas vezes nós não temos essa resposta. E esse versículo para algumas pessoas tem sido um desafio entender. Tem de uma certa forma causado um impacto mental muito grande, né? Eu conheço pessoas que por não entender essa palavra de que Deus ele é o nosso pastor e nada faltará, e que muitas vezes falta a coisa, cria muitas vezes uma confusão mental, um impacto mental, e que muitas vezes as pessoas colocam a sua fé, a sua crença, a sua dúvida, porque você começa a questionar, a se perguntar, a querer saber as coisas da vida. Eu não sei se você é assim como eu, sou uma pessoa que eu quero saber das coisas. Não é porque uma pessoa fala para mim aquilo que eu vou tomar aquilo como a decisão final e vou acreditar aquilo que foi falado e pronto, vou imputar aquilo como verdade. Não, eu gosto de saber das coisas, né? Eu sou um ser humano curioso e eu fico me perguntando para Deus nas minhas noites inquietantes os porquê das coisas. Então eu acredito que eu não sou o único também, né? Eu acredito que, assim como eu, você também muitas vezes quer saber as coisas além daquilo do que foi falado para você, além daquilo que foi apresentado para você em qualquer área da vida, né? Em qualquer situação da vida, a gente sempre tem que procurar saber um pouco mais, um pouquinho mais, andar aquela famosa, mais uma milha, né? Lendo esse Salmo 23, como eu falei para vocês aqui, não estou aqui para falar de religião, longe disso, estou aqui só para conversar. E lendo esse texto, porque muitas vezes nós fazemos uma leitura e de primeira nós não conseguimos entender o que essa leitura quer falar para a gente. Por isso que é interessante nós lermos mais de uma vez,
para a gente passar a entender o que de fato o autor quer passar para a gente. Mas esse versículo realmente tem causado assim, um impacto muito grande na mente das pessoas que ainda não entenderam de fato o que essa fala quer dizer, né? Então a gente tem que cavar fundo, buscar, entender e procurar outros meios, outros métodos, outras fontes também. E assim, é como eu falei, o Salmo 23, que é um salmo bem conhecido, que independente da sua crença, da sua religião, da sua estrutura espiritual, eu acho que todo mundo acredita, eu acredito que todo mundo já conhece um pouco desse Salmo 23, né? O Salmo 23, versículo 1 fala que o Deus, ele é o nosso pastor e nada nos falta. Mas como eu falei antes, às vezes não, sempre nos falta alguma coisa. Nos falta o emprego, nos falta o dinheiro, nos falta os recursos. Muitas vezes você quer cursar uma faculdade, falta o dinheiro. Muitas vezes você quer casar, falta aquilo que é tão essencial, de repente o recurso para fazer uma festa, ou dinheiro para comprar o seu apartamento. Enfim, em todas as áreas da nossa vida sempre está faltando alguma coisa. Às vezes falta sentimento do cônjuge em relação ao seu relacionamento. O que é que nós podemos mais aqui citar? Às vezes falta compreensão daquilo que você está expressando, está querendo falar. Às vezes falta, às vezes não, sempre em algum momento da vida tá faltando amor, tá faltando, ou seja, sempre tá faltando alguma coisa, que seja na parte física, como na parte espiritual, como na parte sentimental, sempre tá faltando alguma coisa. Não sei se você já percebeu isso, mas sempre tá faltando alguma coisa. Tem muitas pessoas, por exemplo, que têm sucesso na vida financeira, né? É extremamente rico em relação a dinheiro, mas numa outra área da sua vida falta alguma coisa. A pessoa tem dinheiro, mas falta, sei lá, de repente falta harmonia na família, vamos assim se dizer. A pessoa tem muito dinheiro, mas falta paz quando coloca a sua cabeça no travesseiro. Ou pode ser ao contrário, tem muita pessoa que tem paz, né? Ou tem a harmonia na sua família, na sua comunidade, na sociedade, mas às vezes falta o financeiro. O financeiro é um calcanhar de Aquiles na vida dessa pessoa. Então sempre está faltando alguma coisa na nossa vida, em qualquer área, que seja física, espiritual ou mental, nunca é 100%. Mas aí a gente, voltando lá da nossa conversa do início, a Bíblia fala que Deus, ele é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Olha que interessante. Nada é nada. Nada vai nos faltar. E essa falta de compreensão desse texto muitas vezes deixa a gente inquieto, né? Mas espera ainda. Por que o texto está falando que Deus é o nosso pastor? Pastor é no sentido de cuidar, né? Pastor é aquele que cuida, aquele que dá a vida, aquele que protege, aquele que está pronto para amparar. É nesse sentido. Se você pegar o sentido do pastor, é esse. O pastor de ovelha lá no passado, ele andava com o cajado e andava com uma vara. O cajado ele servia de, por exemplo, o cajado ele era uma madeira que fazia uma volta, né? E aquela volta muitas vezes era para colocar no pescoço da ovelha para resgatar ela de algum buraco ou de enfrentar um animal mais feroz. Então o cajado, que era a madeira mais, vamos dizer, mais resistente, né? mais rústica, mais grossa, servia tinha esse propósito de proteção, de cuidado, de resgate. Então o pastor, ele tem esse papel. A vara mais fina, ela servia para disciplinar as ovelhas. Sempre tem uma ovelha, por incrível que pareça, né?
Sempre tinha aquela rebelde que queria fugir ali do pasto e tal. Então o papel do pastor é esse: proteção, cuidado, resgate, amor, carinho. Então quando nós lemos esse texto, né? Quando você lê esse texto, o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar, nada vai me faltar, e na verdade sempre está faltando, de uma certa forma ele cria um impacto muito grande, né, na mente das pessoas que ainda não compreendem. E é justamente isso que eu estava perguntando para Deus, nessa minha noite de que eu não consegui dormir, né? Porque assim, nós somos pessoas esforçadas. É natural do brasileiro ele ser esforçado, ele ser guerreiro, ele ter resiliência, ele ter persistência. Aliás, o sucesso da vitória é justamente isso, né? A persistência, a resiliência. O brasileiro ele cai, mas ele se levanta. O brasileiro ele desiste hoje, mas amanhã ele retorna àquele projeto que ele se propôs a fazer, a se realizar. Então é característica do brasileiro realmente ser uma pessoa forte, guerreira, porque e a força não está em quantas vezes você caiu. Não é isso, força. Força está em quantas vezes você levanta. O brasileiro é o Rocky Balboa da vida, né? Leva a pancada, cai, mas sempre tá em pé, tá persistindo. A gente desiste hoje nos nossos momentos de fraqueza, que seja ele físico, espiritual, emocional ou mental, mas amanhã é um novo dia, amanhã as coisas voltam a se encaixar, a gente amanhece animado, com coragem, e nós voltamos a persistir, progredir naquilo que nós nos propomos a fazer. Então o brasileiro tem essa característica, sermos resilientes, né, forte. Mas assim, como entender então se muitas vezes falta muita coisa ou muitas coisas em qualquer área da nossa vida, né? E eu lendo um pouco mais na frente, e eu entendi o que é esse nada vai faltar. Isso para mim foi libertador. Quando eu entendi o sentido de não faltar nada, me trouxe de uma certa forma uma tranquilidade e uma paz. Porque eu entendi. Porque muitas vezes eu questionava com Deus: Senhor, o Senhor é meu pastor. Mas por que está faltando os resultados dos meus esforços, né? Por que eu invisto tempo, emoções, recursos financeiros? Muitas vezes nós deixamos de investir em alguma área, alguma parte familiar para investir no nosso sonho, no nosso projeto, e muitas vezes não dá certo, né? E eu entendi que, na verdade, lendo o próprio Salmo 23, Davi fala assim, olha, ainda que eu ande, eu acho que é o versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Aqui é a chave. Aqui é a chave de todo. Está no versículo 4 do Salmo 23. O Salmo 23 ele começa com uma promessa maravilhosa. Mas se você não entender essa promessa maravilhosa, pode virar uma tremenda confusão mental, ao ponto de você até começar a questionar e duvidar de Deus e da sua função de pastor, que é cuidar, que é proteger, que é resgatar, que é amar, que é dar vida, né, por cada um de nós. Você começa a questionar isso, porque muitas vezes nós não entendemos. Então, o Salmo 23 começa com uma promessa maravilhosa: Deus, ele é nosso pastor e nada vai faltar. Aí você percebe que faltou alguma coisa na sua vida, que está faltando alguma coisa na sua vida, ou que o seu desejo, aquilo que você se propôs a fazer, muitas vezes não tem, está faltando o resultado esperado para você. E isso é angustiante. Isso é tremendo. Isso deixa muitas vezes, assim como eu, naquelas noites de inquietações, de querer saber os porquês. E na verdade, a tradução Almeida, né,
Ferreira, acho que é Almeida Ferreira, quando ele fala assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Na verdade, no original, ele é um pouquinho diferente e aí faz toda a diferença. Aí você vai entender que o versículo 4, onde Davi fala, acho que é o versículo 4, onde Davi fala que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, aí vai fazer todo sentido. Porque no original fala assim, o Senhor é meu pastor, não faltará. Aí já mudou todo o contexto. Já mudou todo o contexto. O Almeida fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nada faltará na nossa concepção, na minha concepção, na sua concepção, naquilo que você entende. Eu acredito que nada é nada. Nada, quando se fala nada, é nada. Então João Almeida ele fala assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E isso tem causado um impacto muito grande na mente das pessoas que ainda se contenta com aquilo que foi falado para ela, sabe? E aquilo decretou como a mais pura e única verdade. E pronto. Eu, como já falei aqui para vocês, eu sou um cara inquieto. Sou um cara inquieto mesmo. Eu gosto de conversar, eu gosto de saber opiniões diferentes. Eu não sou aquela pessoa que a pessoa fala assim, Regi, isso aqui é verdade, eu vou para casa e coloco aquilo como verdade. Não, eu vou procurar saber, eu vou procurar outras opiniões e informações. E eu sempre tive uma inquietação em relação a esse versículo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas, gente, já faltou para mim um emprego, já faltou para mim dinheiro, já faltou para mim muitas coisas na área da minha vida, já faltou para mim a saúde, né? Já faltou para mim tudo em relação. E eu acredito que eu não seja a única pessoa que sempre tenha faltado alguma coisa na vida, em qualquer área, sentimental, espiritual, sabe? Física, sempre está faltando. E na verdade o original fala, o Senhor é meu pastor, não faltará. Não vai faltar o quê? Presença. Não vai faltar presença. Presença de quê? Presença de Deus. E se nós pegarmos ali o próprio autor do texto, né, você vai perceber que Davi, como qualquer ser humano, ele teve os altos e baixos da vida. Ele, assim como nós acertamos, Davi também acertou, mas assim como nós erramos, Davi também errou. Mas o que ele quis dizer no Salmo 23, versículo 4, é que Deus, em todos os momentos da vida, ele vai estar presente. Ou seja, não vai faltar a presença de Deus na nossa vida. E quando eu entendi essa questão, isso para mim foi libertador. Isso para mim foi uma amplitude que a minha mente teve e lançou por terra toda angústia, toda dúvida, todo questionamento, todos os porquês que eu tinha em relação a Deus. Porque uma coisa é você olhar para o texto de João Almeida, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E na verdade falta. Aí quando você olha para o original e fala que Deus ele é o nosso pastor e não faltará no sentido de estar presente. E aí eu gostaria que você fizesse aí uma retrospectiva na sua vida dos momentos bons e dos momentos ruins, dos momentos de desafios extremos, né? E também nos momentos de desafios não tão extremos, mais simples. Aí você vai perceber que Deus estava presente. Aí você vai perceber que nos momentos de felicidade Deus estava presente. Nos momentos de angústias, Deus também estava presente. Nos momentos onde você não tinha ninguém para conversar. E eu acredito que os nossos pais, os nossos avós passaram por essa experiência
de não ter ninguém para conversar, não ter ninguém literalmente para desabafar. E é angustiante. Hoje não, hoje nós temos esse privilégio, né, de conversar, interagir com pessoas, mesmo que fisicamente nós não estamos vendo e nem ouvindo, né? Mas de uma certa forma, é angustiante você não ter com quem compartilhar, você não ter com quem falar. Então, isso para mim foi libertador entender de que Deus, ele teve, né, esteve, está e estará sempre presente em todos os momentos da nossa vida, mesmo quando nós não achamos que Deus, de uma certa forma, no nosso pensamento, na nossa convicção, Deus não esteve presente, Deus nos abandonou. Mas na verdade, esse é o sentido do Salmo 23. Não vai nos faltar a presença de Deus. Isso é fato. E você pode fazer a sua retrospectiva. Eu estou conversando com vocês aqui, eu estou aqui de frente de um sofá que na pandemia eu peguei a Covid e eu tinha certeza absoluta de que eu iria morrer e de fato eu queria morrer porque eu estava passando por um momento bem delicado, bem difícil, mentalmente falando, né? Eu estava passando por uma decisão que eu achava que para mim era melhor morrer. Eu falei, Deus, do jeito que tá eu não quero. Do jeito que tá, não é melhor eu descansar. Olha, muitas vezes, gente, nós somos egoístas, né? Nós achamos que deixar de existir é a solução para os nossos problemas. Aí, inclusive, eu estava conversando com um rapaz um outro dia, cara, você precisa ver. Cara jovem, eu já tô com 47 anos, eu já sou um tiozão da vida. Mas o cara era jovem, 22 anos, cara, eu conversando com ele, uma angústia, uma aflição. E ele falou pra mim que naquela noite ele ia tirar a vida dele e eu conversei com ele. O bom das nossas experiências é que nós temos, assim, de uma certa forma, nós temos, entre aspas, né? Uma certa solução para apresentar para uma pessoa que não passou aquilo que nós passamos. Isso é interessante. Então, assim, como eu já tinha passado por esse problema de desejar não existir mais porque eu achava que era a solução para o meu problema, eu conversando com ele, eu falei assim, amigo, deixa eu te perguntar, se você tirar a sua vida, você vai resolver o seu problema, não vai? Aí ele falou assim, Regis, eu vou. E é isso que eu vou fazer. Aí eu perguntei para ele assim, mas você já parou para pensar a sua namorada, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, o que é que eles vão levar para toda a vida em relação a respeito, o porquê que você fez isso? Aí eu falei assim, será que não é egoísmo da sua parte você resolver o seu problema e colocar um problema maior na mente das pessoas que te amam? Porque eles vão perguntar assim, mas por que que ele foi tão... Essa não é a palavra que eu queria falar, né? Mas assim, possa não, tenha uma outra palavra que não me vem na minha mente agora. Mas eu falei assim para ele, né? Eu falei assim, poxa, já pensou os seus pais, os seus irmãos, a sua namorada falar assim, poxa, mas por que que ele não foi tão fraco a ponto de não insistir, de não continuar? Então você tira o seu problema e você coloca o problema maior para o outro. Então essa é uma dúvida que sempre vai existir na mente de quem fica. E foi isso que me fez refletir, porque eu falei, Deus, do jeito que tá, eu não quero. Do jeito que tá, eu prefiro não. E tem uma coisa interessante aqui, gente, que é uma coisa minha, é uma coisa particular minha, e eu quero que você entenda que é uma coisa particular minha, né? Nós somos
ensinados de que Deus, ele não mexe no nosso livre-arbítrio, né? Eu não sei você, mas eu fui ensinado de que Deus, ele não mexe no livre-arbítrio do ser humano. Eu vou contestar esse ensinamento, Regis, naquilo que eu experimentei e naquilo que eu vivi e na minha intimidade que eu tive com Deus. Eu vou questionar isso. Porque eu falei para Deus, Deus, deixe que eu morra. Eu não quero viver. Olha que egoísmo meu. Eu falei assim, a minha mulher, ela é jovem, ela é bonita. É fazer com a mulher bonita, viu, gente? Feio também casa com mulher bonita, viu? Aí eu casei. A minha mulher é bonita. É uma morena bonita. Eu sou um feio sortudo. E eu falei, minha mulher é bonita, minha mulher casa, minha filha dá bola pra frente e todo mundo se resolve. Esse foi o meu pensamento. Eu falei, Deus, não mexa com meu livre-arbítrio. É uma escolha que eu quero, que eu tenho de morrer. Porque morreu, acabou, já era, né? Já foi. Então eu queria descansar, porque eu estava passando por um problema muito grande, problema emocional muito grande, que para mim a solução era deixar de existir. E eu falei assim, Deus, a única coisa, ó, isso eu falei para Deus, aqui nesse sofá que eu tô de frente aqui conversando com vocês. Eu falei, Deus, o Senhor não mexe no livre-arbítrio de ninguém. Então não mexa no meu. É um direito de escolha que eu tenho e eu escolho a morrer. A Covid foi bem severa comigo, naquela época lá que ia para o hospital e dificilmente a pessoa voltava, foi naquela época que eu peguei. E eu lembro que a minha mulher ligou para um amigo nosso, né, que é enfermeiro aqui de São Caetano, amigo nosso mesmo, cara, gente boa. Ele falou assim, Joyce, não traga seu marido para cá, não traga o Regis para cá. Se ele tiver uma chance de sobrevivência, ele vai sobreviver milagrosamente. Se trouxer para cá, esse 1% de chance de sobreviver que ele tem, não vai existir. Não vai existir. E porque era muito difícil, era muita gente, os médicos eles não davam conta da superlotação que tinha nos hospitais, era pouca informação, era poucos recursos para muita gente, então assim, era difícil. Então eu falei, Deus, e outra coisa interessante, gente, quando a pessoa vai morrer, ela sabe que vai morrer. E eu tinha certeza de que eu ia morrer. E eu lembro que isso era tarde da noite, né? Eu falei, Deus, não mexa no meu livre-arbítrio. Eu quero simplesmente deixar de existir, eu quero morrer. E eu lembro, gente, que eu apaguei. Sabe quando você aperta o interruptor da lâmpada e ela apaga? Foi o que aconteceu comigo. Não lembro de nada, não lembro de nada. Mas aí, quando foi lá para umas 5h40, aqui deitado nesse sofá, eu abri o olho. Abri o olho. Aí eu olhei assim pro teto. Rapaz, pense num ser humano revoltado, fui eu. Pensa num cabra revoltado, foi eu. Olha que coisa mais maluca, né? Qualquer ser humano de sã consciência, quando ele acorda, quando ele abre os seus olhos, né? A primeira coisa que ele faz é agradecer, de poder abraçar os seus, poder abraçar o seu filho, o seu marido, o seu cônjuge, seu amigo, sei lá, contemplar um dia ensolarado, enfim. A primeira ação de um ser humano que tem a sã consciência quando abrir o olho ou os olhos, né? Depois de uma noite de dormida ou não dormida, enfim, é agradecer a Deus por enquanto a vida, a oportunidade. Mas eu fui o contrário. Eu fiquei revoltado. Rapaz, eu fiquei revoltado com Deus. Eu fiquei revoltado com Deus porque eu não queria acordar aquela noite. Eu não queria acordar aquela noite, cara. Eu queria morrer. Para mim, a morte era a solução. A morte era a solução para mim. Mas para os outros não era a solução. Para os outros que iam ficar
seria momentos de torturas e momentos de tormentas até os últimos dias de vida das pessoas que ficam. Mas eu fiquei revoltado quando eu falei, Deus, o Senhor mexeu no meu livre-arbítrio. Então, assim, a minha experiência que eu tive com Deus Deus, ele mexe no livre-arbítrio. Pelo menos no meu ele mexeu. Por que ele mexeu? Porque eu queria morrer. Era uma decisão minha. Mas, não sei, eu acordei. Uma semana depois, eu tive uma outra crise aqui bem forte. Eu fiquei todo roxo, fiquei bem mal, e eu falei, dessa vez acho que agora não tem ninguém para me segurar. Dessa vez eu vou. E eu lembro que a minha filha, ela começou a chorar, falando pra minha mulher, meu pai tá morrendo, meu pai tá morrendo, meu pai tá morrendo, meu pai tá morrendo, meu pai tá morrendo. Aí, milagrosamente, novamente, né? Eu me recompus e fiquei bem. Mas assim, gente, eu não saía daquele sofá. Eu não tinha força para sair daquele sofá. Eu acredito que eu passei, acho que entre 8 a 10 dias sem me alimentar. Minha boca amargava absurdamente. Da minha mulher, da minha filha foi o contrário, ficava era doce, né? Tudo que ela comia era doce. Eu já era o contrário, eu não conseguia comer porque minha boca amargava absurdamente. E isso logo no início, né? E me deu uma desinteria absurda que me desidratou. Então, assim, eu ficava no sofá ali, tipo, vegetando. Então, eu não tinha força para levantar. Por isso que eu falei, Deus, acho que a melhor solução é eu ir embora. Aí, depois que passou esse episódio aí, que eu fiquei roxo e minha filha começou a gritar e desesperada, meu pai tá morrendo, meu pai tá morrendo. E eu apaguei de novo. Aí, quando eu acordei, né? Eu ouvi um sussurro de choro lá na cozinha, lá na lavanderia, aqui em casa. Eu falei, ué, o que tá acontecendo aqui? E ouvindo aquele sussurro de choro, de choro, de choro, de choro, de choro, de choro. E, gente, eu não aguentava levantar. Eu não tinha forças para levantar. O meu corpo ele estava desidratado. Eu não comia, muito pouco eu bebia água. E eu ouvia aquele sussurro. E quando eu vi aquele sussurro de choro, eu não sei como explicar. Eu não tenho explicação para isso. Eu não tenho explicação para isso. Não tenho. Mas eu senti uma força absurda. Absurda. Eu estava mais ou menos uns 8 dias sem levantar desse sofá. Mas quando eu vi aquele sussurro, eu falei, meu Deus, quem é que tá chorando? Eu esqueci que a minha mulher, cara. Eu pensei que minha mulher tava dormindo ali, porque ela também tava de Covid. Então, rapaz, eu vou falar pra você, bicho. Pense num bicho forte, é mulher. Pense no bicho forte. É bicho no sentido, sabe que eu sou baiano, então a gente fala, quando a gente quer engrandecer alguém, a gente dá essa conotação de bicho no sentido de força, de potência, no sentido de uma conotação de realmente uma coisa grande. Aí nós chamamos de bicho, nesse sentido, tá? Então pensa no bicho forte, é mulher. Deixa eu falar uma coisa pra você, cara. Deus, ele é perfeito. Deus, ele é perfeito. Porque Deus deu o dom da maternidade pra mulher. Se ele deu o dom da maternidade pra mulher, então ele colocou toda a força do planeta, cara, na mulher. Porque pensa no bicho forte. Pensa no bicho forte. Então a minha mulher, mesmo com toda o seu corpo ali sendo uma atrocidade pelo vírus do Covid, ela cuidou de mim. Ela cuidou da Manu, embora a Manu
tenha pegado a Covid mais fraca, né? Mas quando eu vi aquele sussurro de choro, eu senti uma força absurda no meu corpo que até então eu nunca tinha sentido aquilo. Aí, por incrível que pareça, não, cara, isso aqui é fantástico. Eu tô conversando com vocês aqui e eu tô olhando aqui pro sofá e revendo e rememorizando aquele fato e aquela cena que aconteceu. E parecia que alguém me levantou, sabe? Essa foi a sensação que eu tive, que alguém me levantou. Cara, eu levantei desse sofá aqui, eu fui até na lavanderia. Eu não tinha força para levantar nem um dedo mindinho. Mas naquele momento que eu vi a minha mulher chorando, quer dizer, eu não sabia que era minha mulher. Eu via alguém sussurrando, soluçando no banheiro. Aí uma coisa assim impressionante me pegou assim, veio uma força, me levantou, eu saí daqui, fui andando. Quando eu cheguei lá no banheiro, na lavanderia, eu vi alguém chorando no banheiro e eu ainda com a mente debilitada, com a mente fraca, tal. Falei, mas quem é que tá aqui chorando? E quando eu cheguei lá, tava a minha mulher, cara. Essa é uma cena bem... Ainda bem que Deus não me fez dramático. Uma coisa boa, dentre muitas coisas boas que Deus me fez, dentre muitas características boa que Deus colocou em mim, uma delas é eu não sou dramático, cara. Eu não sou dramático. Não sou dramático. Mas quando eu cheguei lá, cara, que vi minha mulher lá de joelhos, cara, ali chorando, implorando para Deus para que eu vivesse. Olha, foi uma cena assim bem louca, sabe? Porque dias antes eu tinha implorado para Deus deixar eu morrer. Dias antes eu tinha falado, Deus, o Senhor não pode mexer com o meu livre-arbítrio. Deus, você não pode mexer. É um direito que eu tenho de escolha. É um direito que eu tenho de escolha. Você não pode, eu quero morrer. Aí dias depois, simplesmente Deus permite que eu ouça um soluço, né? Aqui em casa. Deus me dá esse privilégio de eu ter força suficiente. Aí quando eu cheguei lá, minha mulher tava de joelho chorando, soluçando. De joelho, cara. De joelho, soluçando. E pedindo para Deus que eu vivesse. Pedindo para Deus que restaurasse a minha saúde. Pedindo para Deus que ela precisava de mim. E aquilo eu vendo, ela nem me viu. Ela nem me viu. Porque eu cheguei assim tão... Eu não fiz barulho, sabe? E ela não me viu. E eu tava numa situação que eu não aguentava levantar o dedo mindinho. Aí eu lembro que eu fiquei também de joelho. Abracei ela. E falei assim, filha, não chora não. Fica tranquila que eu vou viver. Ó. O mesmo ser humano que há dias atrás implorou para Deus deixar ele descansar no sentido de não existir mais. Então veja, o que não falta pra gente é justamente isso. É a presença de Deus. Você acha que eu tinha forças para levantar desse sofá e caminhar até a lavanderia de casa, que sei lá, dá uns 30 passos, 40 passos, não sei. Você acha que eu tinha força para ajoelhar se eu não aguentava nem levantar a mão para pegar um copo de água que tudo a minha mulher colocava na minha boca? Você acha que eu tinha força para levantar
e chegar lá e falar para ela. Eu passei mais de 8 dias sem abrir a boca que eu não tinha força para falar nada. Mas nesse dia eu me levantei, nesse dia eu andei, nesse dia eu me ajoelhei, abracei ela e ainda falei: olha, não chora não, não fica assim não, porque eu vou viver. E tanto é que eu tô aqui, né? Você acha que eu teria força para isso? Então quando Davi fala assim, ó, o Senhor é meu pastor e não me faltará. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Davi está falando de presença. Davi não está falando de coisas. Nós queremos pegar esse versículo e transformar em coisas. Coisas essas que é para o nosso benefício próprio. Coisas essas que muitas vezes são interesses nossos. Interesses esses que muitas vezes é egoísmo nosso. Nós queremos pegar esse versículo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, e querer acreditar na nossa vida em cima dos nossos próprios interesses, naquilo que nos beneficia. E eu vou dar uma milha a mais. E muitas vezes nos se refere a dinheiro, a recursos, a riqueza, a prosperidade. Porque todo ser humano quer ser rico, todo ser humano quer ser próspero. E isso é bom. Deus colocou a riqueza em cada ser humano. Deus colocou a prosperidade na vida de cada ser humano. Por que que uns é próspero e outros não? Eu não sei te explicar. Eu não sei te explicar isso. Eu não tenho uma resposta, né? De repente você pode encontrar a resposta em outras pessoas mais inteligentes e sábias do que eu, mais intelectual do que eu, mais vivida do que eu, mas eu não tenho, porque que uns é mais. Mas assim, eu acho que Deus, assim como o sol brilha para os bons e para os maus, Deus também colocou dentro de cada ser humano tudo aquilo que ele precisa para ser feliz, para ser próspero, para ser rico, para ser bem-sucedido. Como cada um desenvolve, aí é uma outra questão. Aonde eu quero chegar é o seguinte, que Deus, ele teve presente na minha vida nos momentos mais difíceis que eu passei. Aonde eu falei para Deus, Deus, naquilo que eu fui ensinado, naquilo que me apresentaram, naquilo que eu aprendi, o Senhor não mexe no livre-arbítrio de ninguém. É tipo o direito de escolha. Você escolhe e Deus não interfere. Mas no meu caso, não sei porquê, não tenho resposta para isso, mas Deus ele interferiu naquilo que eu achava que era melhor para mim. E quando eu falei para aquele jovem, eu falei assim, cara, você vai resolver o seu problema, vai passar o seu problema para sua família, o que vai ser pior ainda. Ele chorou, ele me abraçou, ele agradeceu, me pediu perdão porque ele estava com aqueles pensamentos de tirar a vida e ele subiu no prédio, né, e foi com outra perspectiva, com outra visão, com outra emoção, com outro sentimento, participar de um almoço com aquela família. E você sabe o que é interessante? Que isso aconteceu depois que eu passei por tudo isso, aquilo que eu acabei de contar agora. Foi depois. Então a tua experiência, a tua vivência pessoal com Deus, ela é tua e de mais ninguém. Então o que eu quero falar para você é que vai faltar muitas coisas na nossa vida. Inclusive deve estar faltando. Na tua como está faltando na minha. Mas o que não vai faltar é a presença de Deus. O que não vai faltar é um Deus presente, mesmo que imperceptível, ele está cuidando de nós.
ele está com o cajado. Cajado é aquela madeira mais grossa que eu expliquei para vocês. Ela tá nos protegendo, está nos guiando, está nos resgatando. E outras vezes ele está com a vara. Aquela varinha mais fina, que é a vara da disciplina, né? Mostrar, olha, vai por aqui, vai por ali, deixa de fazer isso, deixa de fazer aquilo, outro. Mas no final das contas, o que não vai faltar na nossa vida é um Deus presente. É um Deus presente. Presença não. Por isso que Davi falou, não temerei mal algum, porque eu preciso estender minha roupa, ó. Não, varou, daqui a pouco chega em casa, não estendi a roupa, rapaz, mulher brava, viu? Aí vai pegar a vara da disciplina, vai tacar na minha cabeça. Então é isso, gente. Eu não sei qual é a sua experiência com Deus. Eu não sei qual... Mas uma coisa eu sei, Deus é um Deus presente. E quando nós entendemos esse versículo, nós nos libertamos de muitas coisas. De muitas opressões que muitas vezes a nossa própria mente causa quando nós não entendemos isso. Faça aí uma retrospectiva na sua vida, nos momentos bons de alegria, de sorriso, que você mostrou aí as teclas do seu piano, Deus ele estava presente. Nos momentos que ninguém estendeu a mão para você, nos momentos que você bateu em todas as portas e nenhuma delas foram abertas, nos momentos que você gritou o mais alto possível e a sensação de que você estava no deserto, ninguém te ouvia, Deus ele estava presente. Deus ele estava com você. Nos momentos que muitas vezes você achou que a solução para todos os seus problemas era deixar de existir, assim como eu pensei assim, assim como aquele jovem pensou assim, assim como muitas pessoas nesse exato momento estão pensando assim, que a única solução, a última solução, que não existe mais solução a não ser tirar a sua própria vida, Deus ele está presente. Independente da sua crença, independente da sua religião, independente daquilo que você acredita, se você acredita em Deus ou não, ele está presente. Isso é um fato inegável, isso é um fato que ninguém pode tirar. Eu acho que todo ser humano na face da terra, em algum momento da vida, ouviu a voz de Deus na sua consciência, no seu subconsciente, no seu consciente, no mais profundo e inacessíveis lugares da sua mente, Deus foi lá e falou. E sabe qual é o interessante? Você sabe disso. Independente se você acredita em Deus ou não, você sabe que você já ouviu. Você sabe que você já ouviu essa voz. Então, toda vez que você lê o Salmo 23, você vai entender que esse nada faltará não é coisas. Não são pessoas. Não são objetos. Não é nada aquilo que... Esse nada faltará é Deus e a sua presença na vida do ser humano.